Líder servidor. A liderança servidora irá fazer de tudo para atender às expectativas e necessidades dos membros do time. Sempre estará focado em deixar as pessoas felizes em seu trabalho. Mas ser um líder servidor não é ceder aos caprichos das pessoas. É realmente entender as necessidades que elas precisam e que às vezes nem sabem. Por esse motivo, é complexo, uma vez que o líder deverá se colocar no lugar do outro, terá que calçar seus sapatos, só enxergando através dos olhos do liderado, que será capaz de compreender o que ele realmente precisa, quais as dificuldades e as situações de desconforto. É um trabalho muito forte contra o próprio ego. Não é raro esse tipo de líder não ser reconhecido como um líder, uma vez que ele atua escondido, realiza ações que não são notadas. Liderança servidora vai fazer muito bem para as pessoas individualmente, mas para o time todo pode não dar os mesmos resultados. Líder liberal. Liberdade. Esse é o foco do líder liberal. Nessas lideranças, as pessoas têm total liberdade para fazerem o seu trabalho. Elas decidem como, quando e até os prazos. O líder se envolve com o menor possível, a não ser quando é requisitado pelo próprio time. Normalmente, é visto como um consultor de problemas. Normalmente, as pessoas estão felizes, confiantes e se sentindo importante. Mas esse tipo de liderança deve estar sempre atento ao andamento de tudo, porque o time pode tomar decisões e acabar em graves problemas, devido à falta de visão de um todo. Outra característica comum é o time parar de enxergar o líder como um líder, por achar desnecessário. Ter uma visão e objetivo claros vai ajudar nesse estilo de liderança. Líder democrático. Todos opinam e são parte importante da tomada de decisões. Assim é o líder democrático. Neste estilo de liderança, é essencial o envolvimento de todos do time no processo de tomada de decisões. Independente de qual seja a situação, consultar os membros do time é uma ordem para a liderança democrática. Essa característica acaba criando um engajamento natural das pessoas, por se sentirem parte do todo, que realmente são. E isso gera a motivação necessária para um bom resultado em equipe. Equipes que atuam com a liderança democrática geralmente têm uma boa performance e bons resultados. Mas alguns pontos podem gerar problemas, como com novos membros que não conhecem a dinâmica do grupo e pessoas que começam a confundir a democracia com a autonomia e entram em colisão com as decisões tomadas. Líder autocrático. Poder centralizado. Assim é a liderança autocrática, onde as decisões são tomadas de maneira autônoma pelo líder sem qualquer envolvimento de membro do time. Ou seja, ele é o centralizador de tudo e o time não tem poder de decisão algum. Esse estilo de liderança atualmente é o que mais gera ineficiência na gestão moderna. Em alguns lugares pode até dar algum resultado, mas em cenários onde as pessoas participam de processo criativo, vai gerar problemas e terá impactos na performance do seu time. Equipes com liderança autocrata, em geral, têm grande volume de trabalho e pouca qualidade e eficiência de entrega. Dependendo do quão autocrata é o líder, problemas e efeitos emocionais são normais nas pessoas e podem até levar a problemas mais graves. Líder técnico. Respeitado por todos, por deter um elevado conhecimento do que seu time faz, possui uma extrema capacidade técnica, sendo referência na organização e talvez até fora dela. Por ter um conhecimento elevado, tem suas decisões respeitadas e seguidas por todos do time. Uma vez que todos se sentem seguros, já que podem contar com seu conhecimento em momentos críticos. Esse tipo de liderança vai gerar uma acomodação grande no seu time, uma vez que todos sempre vão seguir as definições do líder técnico. Isso vai travar o surgimento de mais líderes técnicos. Em alguns casos, a liderança técnica pode se tornar autoritária, e isso geralmente pode criar problemas entre os membros do time. Líder motivador. Consegue extrair o máximo das pessoas do seu time em busca de objetivo comum. Possui uma atuação com apelo emocional muito grande. Líderes motivadores são capazes de extrair das pessoas um potencial que muitas vezes nem elas sabiam que existia. Eles são naturalmente capazes de unir as pessoas, propósitos e objetivos com apenas as suas palavras e seus exemplos diários. Esse estilo de liderança é essencial em tempos de crises, onde se precisa de muita coesão das pessoas.
Uns bons exemplos desse tipo de liderança são os treinadores esportivos. Tome cuidado com o excesso. Isso pode acabar cansando as pessoas. Energia demais pode acabar parecendo algo forçado. Líder coach tem como objetivo o desenvolvimento pessoal e de sua equipe, motivando e estimulando em busca da evolução de todos. Seu propósito é construir um time com valores duradouros e bem-sucedido. Realiza com frequência feedback assertivos para os membros do time, sempre focado na evolução individual das pessoas. Tem preocupação de formar sucessores, estimula o aprimoramento da comunicação dentro do time, foco e produtividade. Conhece a sua equipe através da liberdade que dá aos membros do time. Sabe com clareza onde quer chegar com o seu time. Líderes coaches normalmente têm uma curva de estabilização, ou seja, até chegar ao que podemos chamar de voo de cruzeiro, vai demorar um pouco, uma vez que isso vai depender da facilidade ou não dos membros do time em assimilar os conceitos e valores do líder. Líder carismático. Carisma e identificação é assim que o líder carismático constrói, através do seu carisma, uma alta fidelidade do seu time. Membros do time se sentem motivados e inspirados pelo seu líder, que é sempre bem visto por todos. A liderança carismática é comum em líderes que não têm experiência ou conhecimento técnico na atividade que o time desenvolve. Porém, mesmo assim, por ser uma pessoa querida e estimada por todos, consegue exercer uma grande influência nos membros do time. Esse tipo de liderança, normalmente, consegue alcançar bons resultados com seu time. Porém, se em algum momento sentir que seu carisma não contagia a todos, pode começar a ter dificuldades de manter as pessoas unidas na mesma direção. Atente-se às estratégias de liderança a seguir. Feedback. O gestor precisa criar momentos de realizar um feedback aos membros da equipe. Ele é como uma bússola que dá a direção para atingir os objetivos da escola. Nesse sentido, ele deve sempre ser encarado como uma ferramenta de aprimoramento do trabalho, que desenvolve performance, encoraja ideias e demonstra consideração e respeito. Na gestão, devemos lembrar sempre que motivação é combustível. Por isso, realizar um feedback ajuda a identificar potencialidades e fragilidades. Colaboram para que os membros da equipe se sintam mais seguros e aprimorem seu trabalho. Melhora a comunicação e interação entre todos. Um bom feedback possui como características indicar caminhos, alinhar os objetivos da escola, demonstrar impacto e dar retornos imediatos. Então, na gestão, não devemos nos furtar da utilização dessa ferramenta. Proximidade com a equipe. Um bom líder promove a coordenação da equipe e delega estrategicamente a divisão do trabalho, de forma coerente, demonstrando segurança. Por isso, na gestão, é necessária aproximação com a equipe. Isso exige a criação de momentos agradáveis de diálogo de maneira formal, reuniões, palestras e dinâmicas, e também informal. Nesses momentos, é preciso alinhar os objetivos da escola. Isso favorece e promove o comprometimento de cada membro da equipe. Lembramos nesse sentido que o líder inspira pessoas, por isso os bons exemplos geram confiança e ainda auxiliam nos processos de motivação da equipe. Planejamento estratégico. Por certo, você já deve saber que um bom líder planeja seu trabalho de maneira estratégica, com metas plausíveis e mensuráveis, bem como pensa nos instrumentos de monitoramento e avaliação. Dessa forma, a organização do trabalho, planejamento, execução e monitoramento das ações e atividades de forma racional e disciplinada é fundamental ao desempenho de um bom trabalho de liderança. Então, no planejamento, leve sempre em consideração: defina metas plausíveis e desafiantes, sempre alinhadas com os objetivos da escola e os resultados de aprendizagem esperados. Defina prazos de acordo com a complexidade de cada meta e ação. Lembre-se que há metas de curto e longo prazo. Defina as estratégias e procedimentos de monitoramento e avaliação. Uma vez definidas as metas, é hora de pensar nas ações para alcançá-las de maneira geral. Nesse momento, é importante considerar os itens do quadro a seguir. O que? Pensar se a ação está realmente relacionada às metas estabelecidas. Por quê? Pensar sobre a importância e a razão de realização da atividade. Como?
Definir as etapas da realização de cada ação. Quem? Definir responsabilidades. Sempre é preciso delegar quem vai responder pela execução da atividade. Onde? Defina lugares para a realização das etapas do plano de trabalho. Quando? Definir prazo de execução com datas de início e término de cada atividade. Quanto? Relacionar os recursos e custos necessários para a realização das atividades. Reconhecimento e desenvolvimento. Não há como negar que o reconhecimento é um fator de motivação para o trabalho. Assim, é preciso que o diretor tenha em mente a importância de comemorar todas as conquistas da equipe. E aqui pontuamos que todas as conquistas devem ser celebradas, tanto as grandes quanto as pequenas. Além disso, é preciso manter o contato constante com as pessoas da sua equipe, estimulando seu desenvolvimento. Busque, nesse caso, observar as necessidades de aprimoramento e incentive a busca de formação e promova treinamento sempre que possível e necessário. Outro fator importante nesse ponto é o incentivo à implantação de novas ideias. É importante e necessário que o diretor seja capaz de aproveitar as ideias dos membros das equipes em todas as dimensões da gestão, contribuindo para enriquecer os projetos e as ações da escola. Comunicação objetiva. Um bom líder é capaz de manter uma boa comunicação com sua equipe. Essa comunicação deve ser feita de forma clara, objetiva e dinâmica. Portanto, seja claro e objetivo em suas orientações na escola. Para uma boa comunicação, é preciso atentar para o público para o qual ela é direcionada. A escola possui um público bem diversificado e no processo comunicativo isso precisa ser levado em consideração. Pense que, de acordo com os diferentes perfis, é preciso estabelecer um tom e uma linguagem diferenciada. A linguagem adequada evita ruídos na comunicação e auxilia na entrega da informação de forma precisa. Portanto, considere nesse processo. Professores e demais componentes da equipe pedagógica têm por objetivo o sucesso dos estudantes e, por isso, precisam que cheguem até eles todas as informações necessárias para esse fim. Estudantes buscam conhecimento e têm a possibilidade de viver novas experiências e necessitam dos processos de socialização. Família precisam reconhecer a escola como um lugar de segurança, com capacidade de oferecer qualidade na formação de seus filhos. Deste modo, deve-se ter bastante atenção na comunicação interna. Ela deve ser bem alinhada com a equipe pedagógica e administrativa. Qualquer informação, antes de ir para o público externo, deve ser de conhecimento de todos que trabalham na escola. Isso fortalece as relações e torna o trabalho mais eficiente. Portanto, faça sempre reuniões orientadoras com a equipe e, dentro das possibilidades, utilize outros canais de comunicação existentes, como os aplicativos de redes sociais. Como o diretor pode reduzir os conflitos? Como vimos, um bom gestor tem capacidade de resolver os conflitos e buscar soluções que sejam favoráveis aos envolvidos. No entanto, outra habilidade tão importante quanto essas é a capacidade de reduzir os conflitos. Nesse sentido, já falamos por aqui na necessidade de a instituição ter objetivos claros para todos os membros da equipe. Além disso, há algumas medidas adotadas que podem auxiliar na minimização dos conflitos internos. 1. Valorize e respeite a diversidade de ideias e opiniões em sua equipe. 2. Atente aos processos de colaboração e cooperação. 3. Comunique-se de maneira clara. 4. Identifique e analise as principais fontes geradoras dos conflitos. 5. Atribua as responsabilidades a cada membro da equipe e deixe claro o que espera do trabalho de cada um. 6. Busque tomar decisões em conjunto sempre que possível.